Se tem uma coisa que ninguém nos ensina na escola, é como lidar com aquela sensação silenciosa que às vezes aparece dentro da gente. Aquela vontade de parecer um pouco mais certo, um pouco mais forte, um pouco mais especial do que os outros. E ao mesmo tempo, aquele medo escondido de não ser suficiente. Essa dança interna, que em alguns momentos nos coloca acima e em outros nos derruba abaixo, parece tão pessoal que muita gente chega a carregar culpa, vergonha ou aquela sensação amarga de estar falhando como ser humano. Mas respira fundo comigo agora, porque o que vamos conversar aqui não é sobre falha, é sobre clareza, é sobre consciência, é sobre enxergar o que está acontecendo dentro de você com a luz certa. Eckhart Tolle explica que essa necessidade de se sentir superior, ou a sua versão mais socialmente aceitável, a sensação de ser especial, não é um defeito do seu caráter, não é um problema moral, não é sinal de que você está quebrado por dentro. É apenas um padrão inconsciente funcionando no automático. Um mecanismo antigo do ego tentando sobreviver. E quando você entende isso, quando realmente entende, algo começa a se mover dentro de você. Porque pela primeira vez, você deixa de se julgar e passa a se observar. E essa diferença muda tudo. O ego não vive no agora. Ele vive de comparação. Ele precisa medir, pesar, avaliar, classificar. Ele precisa criar histórias onde você é mais ou menos. Ele precisa dessa oscilação para se sentir vivo. E é justamente por isso que tantas pessoas passam a vida reagindo. Reagindo às críticas, reagindo a olhares, reagindo a comentários que nem tinham tanta intenção assim, reagindo ao sucesso dos outros como se fosse ameaça, reagindo ao próprio medo como se fosse sentença. Mas existe algo em você, algo muito maior, que não precisa entrar nesse jogo. Existe uma presença silenciosa, profunda, lúcida, uma consciência que observa todos esses movimentos internos sem se perder neles. Uma parte sua que não precisa provar nada para ninguém e que, quando desperta, te devolve uma leveza que você talvez nem lembre mais como é sentir. Quando você começa a olhar para dentro com essa postura de observador, sem culpa, sem acusação, sem aquela voz crítica que diz "você deveria ser melhor", algo dentro de você se reorganiza e, de repente, você percebe que não precisa subir um degrau imaginário para se sentir digno, que não precisa estar sempre certo, que não precisa vencer disputas que só existem na sua cabeça. E sabe o que acontece quando essa percepção começa a se aprofundar? Você para de se comparar o tempo todo, para de disputar espaço invisível, para de interpretar a vida como um palco onde todo mundo está te avaliando e começa simplesmente a ser, simplesmente a existir, simplesmente a estar presente. E é nesse ponto que a verdadeira força aparece. Não aquela força dura, tensa, de quem está sempre em luta, mas a força tranquila de quem se conhece, de quem está consciente, de quem consegue olhar para dentro e dizer: "Ah, então é só um movimento da mente, não sou eu", e seguir adiante, porque esse é o grande insight que Tolle traz e que muita gente passa a vida inteira sem perceber. A sensação de superioridade não é sobre você, é sobre o ego tentando sobreviver. E a consciência não é sobre lutar contra isso, é sobre iluminar. Iluminou, dissolveu. É simples assim. E ao mesmo tempo profundo o suficiente para transformar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Então, enquanto você ouve esta palestra, eu só te peço uma coisa. Não ouça como quem busca mais uma teoria. Ouça como quem está disposto a enxergar a si mesmo. Com honestidade, com coragem,
com gentileza, porque existe um ponto dentro de você, e você sabe disso, que já está cansado de carregar máscaras, que já entendeu que provar algo para os outros não leva ninguém a lugar nenhum, que deseja do fundo da alma uma vida mais leve, mais verdadeira, mais presente. E tudo começa agora, com essa simples mudança de olhar. A partir daqui, você não vai mais lutar contra o ego. Você vai aprender a vê-lo. E no momento em que você vê, ele perde o poder. Essa é a revolução silenciosa que transforma a vida. E ela começa dentro de você, neste exato instante. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando Eckhart Tolle diz que o problema não é o pensamento em si, mas a identificação com ele, ele está tocando num ponto que mexe com a vida de qualquer pessoa que esteja tentando se entender um pouco mais. Porque, no fundo, o pensamento sempre vai surgir. Sempre. É um movimento natural da mente, um fluxo contínuo que acontece mesmo quando você não quer. Mas o que muda o jogo é quando você acredita que esse fluxo é você. É aí que o sofrimento nasce. Porque quando surge um impulso de se sentir superior, você acredita que é essa superioridade. Quando surge uma ofensa dentro de você, você acredita que é o ofendido. Quando aparece aquela sensação de ser especial, de querer reconhecimento, validação, aplauso, você acredita que é esse desejo. E nesse instante, você deixa de ser livre. Uma pessoa que ainda vive completamente identificada com a própria mente, nem percebe que está presa nesses ciclos. Ela não vê o mecanismo funcionando. Ela não nota que os pensamentos vêm e vão. Ela simplesmente reage. Como se cada impulso fosse uma ordem, como se cada emoção fosse uma verdade absoluta, como se cada sensação fosse uma sentença obrigatória. E talvez você já tenha vivido isso tantas vezes que nem percebe quanta energia emocional foi gasta defendendo um eu que, no fundo, nunca esteve ameaçado, ou batendo de frente para provar um ponto que nem era tão importante assim. Ou carregando mágoas, disputas invisíveis, expectativas escondidas que no final não levaram a nada além de exaustão. Mas, quando a consciência desperta, mesmo que por um segundo, algo extraordinário acontece. Você percebe que existe um você que observa e existe um conteúdo sendo observado. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Esse pequeno espaço interno, esse intervalo que se abre entre eu e o que estou sentindo agora, é o começo de uma liberdade que não dá mais para perder depois que se experimenta. É como se a mente continuasse falando, porque ela vai falar, mas você deixasse de embarcar em toda a história que ela tenta contar. Você olha para o impulso de se sentir superior e diz internamente: "Ah, eu conheço esse padrão, mas isso não sou eu." Você percebe a ofensa surgindo e respira fundo. Isso é só um movimento emocional, não preciso segui-lo. Você vê a necessidade de se sentir especial querendo aparecer e reconhece: isso é só o ego pedindo alimento, e eu não preciso alimentá-lo agora. E quando você começa a fazer isso, quando você começa a ter essa conversa silenciosa consigo mesmo, uma coisa incrível acontece. A tensão interna diminui, o peso emocional desaparece e surge uma sensação de espaço, um espaço vivo, nítido, inteligente. E esse espaço não é vazio, ele é presença. Um ser humano que vive a partir dessa presença começa a agir diferente, começa a falar diferente, começa a responder à vida com mais maturidade, mais lucidez, mais clareza.
porque já não está mais sendo arrastado por impulsos automáticos que antes pareciam incontroláveis. E o mais bonito é que essa mudança não exige força, não exige briga, não exige você vencer o ego. A consciência não luta, ela ilumina, e aquilo que é iluminado perde o poder. Imagina isso na prática. Imagina você no seu dia a dia, em situações simples, percebendo que aquela reação automática que sempre aparecia, a irritação, a defesa, a comparação, a vontade de corrigir alguém, agora surge, mas não te domina. Ela aparece, mas você tem escolha. Ela te cutuca, mas você não é obrigado a responder. Isso é liberdade. Não aquela liberdade de fazer tudo o que quiser, mas a liberdade de não ser refém do que a sua mente inventa. E esse ponto aqui é crucial. Quando você cria esse espaço interno entre o observador e o conteúdo observado, você começa a perceber que você é o espaço e não o conteúdo. O conteúdo muda, oscila, vem e vai. O espaço permanece. E quanto mais você se ancora nesse espaço, mais você descobre uma força silenciosa. Uma força que não precisa gritar, não precisa se provar, não precisa competir com ninguém. É a força de quem sabe que está consciente, de quem sabe que está desperto, de quem sabe que pode escolher. E essa escolha, essa capacidade de olhar para dentro e não se confundir com o que vê, é o início da libertação que Tolle tanto fala. A libertação não é um momento místico, não é um milagre extraordinário. É esse simples ato, perceber que você não é o que a sua mente está produzindo agora. E a partir desse instante, todos os impulsos perdem a urgência, as histórias internas perdem o domínio, e você começa a experimentar um tipo de paz que não depende de elogios, não depende de reconhecimento, não depende de ninguém concordando com você. É uma paz que nasce da lucidez, do saber, do ver, do estar presente. E é exatamente isso que está sendo construído dentro de você agora. Enquanto você ouve, enquanto você entende, enquanto algo em você diz: isso faz sentido, é isso que eu quero para a minha vida. Porque no momento em que você reconhece o padrão, ele já não é mais uma prisão, ele é uma porta, e você está atravessando essa porta. Agora, existe um ponto muito sutil e ao mesmo tempo extremamente importante que Eckhart Tolle destaca com precisão quase cirúrgica. Quando você finalmente percebe um pensamento de superioridade surgindo, quando você nota aquele impulso interno que antes passava despercebido, algo curioso acontece. A mente tenta se apropriar até mesmo da sua consciência. É como se ela dissesse: ah, então você percebeu o padrão? Ótimo, agora deixa que eu vou julgar isso também. E aí começam frases silenciosas que corroem por dentro. Eu não deveria pensar assim. Que horror sentir isso. Eu sou uma pessoa ruim. Eu não sou tão evoluído quanto imaginei. E veja que curioso. O primeiro movimento do ego foi criar o impulso de superioridade. O segundo movimento é te fazer sentir culpado por ter percebido o primeiro. É o ego entrando de novo, só que pela porta dos fundos. E se você não estiver atento, você cai direitinho nessa armadilha. Porque agora você não está mais apenas preso ao impulso inicial. Você está preso ao julgamento sobre o impulso. Preso ao julgamento sobre o julgamento. E assim, sem perceber, você entra num labirinto interno que parece não ter saída. E é desse ciclo que tanta gente tenta fugir. Foge buscando aprovação, foge tentando ser boa pessoa o tempo todo, foge tentando melhorar a si mesma através de culpa.
E quanto mais tenta fugir, mais presa fica, porque está tentando resolver um problema criado pela mente usando a própria mente. E isso nunca funcionou. Percebe a profundidade disso? O ego cria o padrão. Você finalmente o enxerga. E em vez de simplesmente observar, você começa a se julgar por ter visto. É como se a mente dissesse: você não aprendeu nada, ainda está errando. E você acredita. E naquele momento, a presença desaparece, porque você saiu do estado de observador e voltou a ser personagem da história mental. Mas aqui entra a chave que realmente liberta. Quando você se percebe julgando o pensamento, você não precisa lutar com o julgamento. Você apenas adiciona mais luz, mais presença, mais clareza. É como notar camadas. Primeiro, o impulso. Depois, o julgamento sobre o impulso. Depois, o julgamento sobre o fato de julgar. E quando você traz consciência a cada camada se dissolve, sem esforço, sem drama, sem diálogo interno agressivo. A consciência não diz: eu deveria ser melhor. Ela só observa, ela só ilumina, ela só reconhece. E esse reconhecimento é libertador. Porque quando você percebe que até mesmo a culpa faz parte do jogo do ego, que até a vergonha é uma estratégia da mente para manter o controle, que até essa tentativa de ser uma pessoa melhor pode ser só mais um disfarce, você relaxa internamente e algo começa a desmoronar dentro de você. Não é você desmoronando, é o ego perdendo território. É como se você dissesse internamente: ah, então até isso é mente? Até esse julgamento, até essa autocobrança, até essa voz que diz que eu deveria ser perfeito, tudo isso também faz parte do mesmo padrão? Sim, faz. E quando essa compreensão chega com força, com clareza, com profundidade, você entra num espaço interno onde não existe mais combate. Não existe mais aquela urgência de corrigir a si mesmo, nem aquela ansiedade de parecer espiritual, equilibrado, iluminado. Você apenas vê, e ao ver, você se liberta. Porque o ciclo mental só continua quando você se identifica com ele. Ele morre quando você observa. Ele perde o poder quando você não responde. Ele se desfaz quando você diz, mesmo em silêncio: eu reconheço isso, mas isso não me define. E é nesse instante, nesse exato ponto, que você experimenta uma liberdade que nunca dependeu de esforço. A liberdade de não precisar se culpar por nada. A liberdade de olhar para dentro sem medo do que vai encontrar. E, sinceramente, essa liberdade é uma das experiências mais bonitas que um ser humano pode viver, porque ela marca o momento em que você deixa de ser prisioneiro da mente e passa a ser testemunha dela. E quem testemunha não sofre do mesmo jeito, não se perde do mesmo jeito, não reage do mesmo jeito. Quem testemunha, desperta. E é para esse despertar que você está caminhando agora, lentamente, profundamente, autenticamente. Existe uma virada de chave tão simples, mas tão transformadora, que, quando você realmente entende, não tem mais como voltar ao modo antigo de funcionar. É a compreensão de que a percepção do padrão já é o começo da dissolução do padrão. É isso. Simples assim, profundo assim. A mente tenta convencer você de que precisa lutar contra os pensamentos, precisa se esforçar, precisa se tornar mais espiritual, precisa eliminar qualquer impulso automático para só então ser digno de paz. Mas isso é uma armadilha.
É a mesma mente que cria o problema tentando fabricar a solução. E a beleza do ensinamento de Eckhart Tolle está justamente em desmontar essa ilusão. Ele nos lembra que nada disso é necessário. Não existe exigência de perfeição, não existe teste espiritual para ser aprovado, não existe nota de consciência no boletim da alma. O que existe é apenas isso: a capacidade de olhar, de perceber, de testemunhar. Quando você observa um movimento mental, sem lutar, sem julgar, sem correr para consertar, algo dentro de você se expande. É como se a própria consciência dissesse: eu estou aqui, e não sou o que está passando. E essa simples frase, ainda que silenciosa, desfaz o nó. A observação pura dissolve o ego mais rápido do que qualquer esforço de combate. Porque o ego se alimenta justamente de resistência. Quando você reage, ele ganha força. Quando você tenta melhorar, ele vira o juiz da sua performance. Quando você tenta não pensar, ele ri e pensa ainda mais. Mas quando você simplesmente vê, quando você diz internamente: "Ah, olha isso acontecendo", nessa hora, a energia que mantinha aquele padrão ativo perde estrutura, perde combustível, perde intensidade. É como acender a luz num quarto que estava escuro há anos. As sombras desaparecem não porque você lutou com elas, mas porque não faz sentido lutar com algo que nunca teve substância real. É isso que a maioria das pessoas não percebe. Elas acreditam que precisam vencer o ego. Mas o ego não é vencido, ele é iluminado. E a iluminação não é um ato de força, é um ato de presença. Quando você percebe uma irritação surgindo, ou um impulso de se comparar, ou a vontade de parecer mais certo do que alguém, e simplesmente reconhece esses movimentos sem se misturar a eles, você já está dissolvendo o padrão. A dissolução não precisa de violência, ela precisa de verdade. E a verdade é que você não é seus pensamentos. Você nunca foi. Você é o espaço onde eles aparecem. É o campo silencioso que percebe tudo, e por isso mesmo, não precisa reagir ao que percebe. Essa compreensão muda a vida, porque tira dos seus ombros o peso absurdo de tentar ser uma pessoa melhor o tempo todo. Você não precisa se forçar a ser gentil. Você não precisa se culpar por não ser paciente. Você não precisa se exigir calma em momentos de caos. A gentileza verdadeira nasce quando o ego diminui. E o ego diminui quando você o vê. E você o vê quando está presente. Tudo começa e termina aí. A consciência é uma luz que não faz esforço para brilhar. Ela simplesmente brilha. E ao brilhar, desfaz as estruturas internas que antes pareciam impossíveis de lidar. Por isso Tolle insiste tanto na simplicidade, porque é na simplicidade que a transformação acontece. É na quietude que o entendimento penetra. É na observação silenciosa que o ego se desmancha. Observe o pensamento, observe a emoção, observe o impulso e perceba que você não é nada disso. Você é o que observa. E quando essa realidade se instala, mesmo que por alguns segundos, tudo no seu mundo interno começa a se reorganizar. As coisas que antes te irritavam já não machucam tanto. As situações que antes te tiravam do eixo não conseguem mais te dominar. A necessidade de estar certo perde importância. A necessidade de ser especial perde brilho. E uma calma profunda começa a ocupar o espaço que antes era tomada por ansiedade, comparação, esforço e autocobrança. É assim que o ego perde força, não porque você lutou, mas porque você viu. E ver
é libertar. Por isso, enquanto você segue ouvindo esta palestra, permita que essa frase ecoe dentro de você, devagar, com presença, com profundidade. Perceber já é dissolver. Repita mentalmente, deixe que ela assente, deixe que ela trabalhe por dentro, porque é a partir desse ponto, desse simples reconhecimento, que a sua vida começa a mudar de verdade. E quando você começa a enxergar isso com clareza, sem culpa, sem drama, sem julgamento, percebe que os dois extremos, a sensação de grandeza e a sensação de inadequação, nascem exatamente do mesmo lugar. Por isso, Tolle insiste tanto em não se apegar aos rótulos que a mente inventa. Eles nunca revelam quem você realmente é. Eles apenas reforçam a ilusão. Se você se vê como uma pessoa especial, cria um peso enorme, porque agora você precisa sustentar essa imagem, precisa corresponder, precisa provar que merece o título. E vive tenso, vivendo para manter uma história que não é natural. Mas se você se vê como uma pessoa defeituosa, o peso é ainda maior, porque você se reduz a um erro, se limita a uma narrativa, se arrasta pela vida acreditando que existe algo de essencialmente errado dentro de você mesma. E nenhuma das duas coisas é verdade. Você não é melhor do que ninguém, e você não é pior do que ninguém. Você é apenas consciência, experienciando pensamentos, emoções, impulsos. Nada disso define o seu valor. Isso é libertador, porque corta pela raiz a necessidade de interpretar tudo o que acontece dentro da sua cabeça como uma conclusão sobre quem você é. Um pensamento não é identidade. Um impulso não é sentença. Uma emoção não é biografia. São movimentos temporários. E você é o espaço que percebe todos esses movimentos. Quando você entende isso, algo dentro de você relaxa, como se finalmente pudesse largar a obrigação de ser alguma coisa, seja a pessoa iluminada ou a pessoa estragada. Porque os dois papéis são igualmente falsos. E nesse relaxamento interno surge uma humildade verdadeira. Não aquela humildade que se disfarça de inferioridade, mas a humildade que nasce de reconhecer que você não precisa se comparar a ninguém para existir. Você existe porque existe, não porque é mais, não porque é menos. E essa compreensão desmonta a base do ego. Porque o ego não sabe operar sem comparação. Ele não sabe existir sem medir, sem classificar, sem disputar alguma coisa. Quando você desfaz a crença nesses rótulos, você corta a energia do jogo inteiro. E o que sobra depois disso? Sobra presença, sobra autenticidade, sobra uma simplicidade profunda. Uma leveza que você talvez nem lembrava mais como era sentir, porque agora você não precisa provar nada, não precisa se justificar, não precisa contar histórias sobre si mesmo para se sentir alguém. E quando você fala com alguém, você fala a partir desse lugar. E quando você escuta alguém, você escuta a partir desse lugar. E a relação muda. O olhar muda, a energia muda. Porque quando você não está tentando ser especial, você finalmente consegue ser real. E quando você para de se ver como defeituoso, você finalmente se permite crescer. É um ponto de equilíbrio silencioso. Não é orgulho, não é humilhação, é verdade. E a verdade tem um poder que o ego não consegue tocar.
É isso que começa a acontecer quando você para de acreditar nos rótulos que a mente cria. Você se aproxima de quem você realmente é e se afasta dos papéis que o ego tenta te vender. E essa aproximação, ainda que lenta, é uma das formas mais puras de despertar. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.